Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 336. Sessões 10 e 11 de novembro de 2020. Acórdão 3006 de 2020. Plenário. Recurso de revisão. Relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Direito processual. Recurso de revisão. Admissibilidade. Nulidade absoluta. É possível conhecer de recurso de revisão com a finalidade exclusiva de apreciar nulidade absoluta em decisão do TCU, em nome do formalismo moderado. Acórdão 3015 de 2020. Plenário, consulta, relator ministro Bruno Dantas. Direito processual. Medida cautelar. Oportunidade. Consulta. É possível adoção de medida cautelar, artigo 276 do Regimento Interno do TCU, em autos de consulta, para evitar a ocorrência de dano, ou mitigar o risco ao resultado útil do processo, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Acórdão 3016 de 2020. Plenário, prestação de contas, relator ministro substituto Augusto Sherman. Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Delação premiada. Acordo de leniência. Dosimetria. A celebração de acordo de leniência, de colaboração premiada, ou congêneres em outras instâncias de controle, pode ser considerada como circunstância atenuante na aplicação de sanções pelo TCU. O fato de o tribunal não se subordinar a tais ajustes, não impede que sejam considerados no contexto da análise de condutas irregulares, em observância à uniformidade e à coerência da atuação estatal. Acórdão 3018 de 2020. Plenário, auditoria, relator ministro substituto Augusto Sherman. Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Carta de solidariedade. Exceção. A exigência de carta de solidariedade do fabricante, ainda que para fins de assinatura do contrato, por configurar restrição à competitividade, somente é admitida em casos excepcionais, quando for necessária a execução do objeto contratual, situação que deve ser adequadamente justificada nos autos do processo licitatório. Acórdão 12.457 de 2020. Primeira Câmara, admissão, relator ministro substituto Augusto Sherman. Pessoal. Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade de horário. A verificação da compatibilidade de horário da jornada de trabalho exigida no cargo público com a de emprego mantido no setor privado, não se insere no escopo da apreciação da legalidade dos atos de admissão efetuada pelo TCU. No entanto, essa investigação deve ser realizada de forma autônoma, pelo órgão de origem, pois eventual incompatibilidade de horários poderá resultar no descumprimento dos deveres de pontualidade ou de assiduidade pelo servidor, artigo 116, inciso 10, da Lei 8.112 de 1990. Acórdão 12.458 de 2020. Primeira Câmara, aposentadoria, relator ministro substituto Augusto Sherman. Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Paridade. Vantagem. Requisito. As vantagens concedidas aos servidores ativos não são, de pronto, estendidas aos inativos, considerando, tão somente, o Instituto da Paridade prevista no artigo 7º da Emenda Constitucional 41 de 2003. Para que isso ocorra, é preciso que o benefício 1. Seja de caráter geral e guarde vinculação com o cargo efetivo. 2. Não seja pago em decorrência do exercício de atividade de natureza transitória. E 3. Não seja condicionado ao preenchimento de requisitos impostos por lei incompatíveis com a inatividade, a exemplo da obrigatoriedade de participação em programa de reciclagem anual. Acórdão 12.463 de 2020. Primeira Câmara, pedido de reexame, relator ministro substituto André de Carvalho. Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Pagamento indevido. Ato ilegal. Suspensão de pagamento. Princípio da independência das instâncias. A existência de decisão judicial transitada em julgado assegurando a manutenção de pagamento considerado ilegal pelo TCU impede a expedição de determinação em sentido contrário.
Subsiste, entretanto, a prerrogativa do Tribunal de apreciação do respectivo ato sujeito a registro, conforme seu juízo, no exercício de sua jurisdição administrativa, de forma independente das demais instâncias. Acórdão 12.586 de 2020. Segunda Câmara. Pensão Civil. Relator ministra Ana Reis. Pessoal. Pensão Civil. Paridade. Legislação. Marco temporal. Ressalvadas as exceções previstas na Emenda Constitucional 47 de 2005 e na Emenda Constitucional 70 de 2012, as pensões civis decorrentes de aposentadorias ocorridas anteriormente à Emenda Constitucional 41 de 2003, ou as concedidas com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 41 de 2003, somente gozarão de paridade com os vencimentos dos servidores em atividade, se o óbito do servidor tiver ocorrido até 31 de dezembro de 2003. Para óbitos posteriores a 31 de dezembro de 2003, os benefícios serão reajustados nos mesmos índice e data aplicáveis aos benefícios do RGPS.